Bem-vindo a mais uma aula do nosso módulo de História de Israel. Esse módulo é trazido para você por meio da Escola de Teologia Charles Spurgeon e, como você sabe, você pode encontrar aqui no site da Escola Charles Spurgeon muitos outros cursos relacionados à teologia, relacionados à igreja, à história da igreja, relacionados a doutrinas específicas, à liderança cristã, enfim, que você faça bom uso desse material que é colocado a você, alguma parte dele gratuitamente, outra parte por meio de investimento. Vale muito a pena. Todos os professores que aqui estão têm se dedicado no conhecimento, no estudo da palavra do Senhor, da história da palavra do Senhor, e sem dúvida nenhuma tem material para a edificação do povo de Deus. Portanto, invista no seu conhecimento, porque sem dúvida nenhuma esse conhecimento não ficará em você, não morrerá em você, mas de você abençoará a vida de muitos outros. Pois bem, vamos à nossa aula de hoje. Na última aula nós vimos um pouco sobre a história de Nimrod e da idolatria em todo o Antigo Testamento. Nessa aula de hoje nós veremos um pouco da continuação disso. Obviamente nós não temos muito conteúdo na palavra relacionado a todos os milênios que antecederam a vinda de Cristo. E as histórias que estão no Antigo Testamento são, de certo modo, nós não poderíamos dizer que são um resumo, porque o objetivo delas, essas histórias do Antigo Testamento, não é ser um resumo de tudo que aconteceu antes do nascimento de Jesus. Longe disso. O objetivo é tão somente mostrar a salvação, a graça da redenção e a história da redenção antes da vinda do Redentor e como o povo que creu e que executou por meio da obediência à lei, aos sacrifícios e a tudo mais, expressou a sua fé. É óbvio, como eu disse para vocês na segunda aula, a salvação nesse período não se deu de forma alguma por meio da obediência à lei, não se deu de forma alguma porque eles decidiram colocar em prática a lei. E por obediência à lei foram então condecorados por Deus como dignos de, enfim, entrar nos portões da eternidade, coisa assim. É óbvio que não. A salvação do início ao fim é sempre pela graça de Deus, porque ninguém jamais chegará na presença de Deus orgulhando-se de si mesmo ou com alguma espécie de mérito pela sua própria salvação. Portanto, quando nós encontramos na Sagrada Escritura passagens que de um modo bastante claro nos anunciam a salvação de certas pessoas em um tempo em que a revelação ainda não existia, sem dúvida nenhuma, essas pessoas foram salvas pela mesma maneira como nós hoje somos salvos, ou seja, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, por meio da fé. Obviamente, hoje, fé naquele que já veio, no tempo do antigo Israel, por meio da fé naquele que viria até nós. Muito bem, nós já vimos um pouco sobre como Deus revelou ao seu povo a sua história e qual a importância de Deus ter revelado essa história ao povo. Isso foi muito interessante, muito especial. Depois vimos como essa graça começou a operar na prática, na vida de algumas pessoas, de Abel em especial até Noé. Na última aula nós vimos um pouco sobre como, desde o início, essa história se manchou. Foi a nossa última aula, por meio da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, e nesse período, Gênesis 6 explica isso, foi o período em que após veio o dilúvio por conta da contaminação, da rebeldia, da maldade no coração humano, e após o dilúvio então nós temos o nascimento de várias pessoas, um deles é Nimrod, é aquele que se destaca em Gênesis 10 e 11 pela construção da cidade de Babel, do reino de Babel e outros reinos também, que com este dominaram o mundo antigo, e além da Torre de Babel e muitas outras coisas. E como a história daquilo que ele e sua mãe barra esposa e o filho dessa mãe barra esposa, que agora era seu, sei lá, irmão, né, na prática, o Tammuz, se tornam os ídolos, né, as figuras divinas, as divindades dessa nova religião, a religião babilônica, que segundo o Apocalipse é a mãe de todas as falsas religiões. E é muito interessante, a gente viu isso de um modo panorâmico, eu diria, aqui na aula passada, porque nós temos pouco tempo nessas videoaulas, é o propósito delas ser apenas introdutório, mas ao mesmo tempo dando recursos para vocês. Eu apontei vários materiais que vocês podem seguir e ler, e como essa falsa religião que nasce na Babilônia, ela acaba sendo exportada para a Fenícia, para a Assíria, para o Egito, para a Grécia, para Roma, e até hoje a gente pode perceber aspectos dessa falsa religião na cultura ocidental também, sem nenhuma sombra de dúvidas. Muito bem, muito tempo depois
dessas famílias se proliferarem mundo afora, nós temos um dos descendentes de Sem, filho de Noé, e um desses descendentes de Sem que vivia naquela região em que hoje é o Iraque. Se fosse hoje, esse cidadão seria um iraquiano por conta do lugar onde ele viveu, a região de Ur dos Caldeus. E eu quero falar então de Abraão para vocês, como eu anunciei no início. E eu quero tentar com vocês, de um modo panorâmico também, tentar entender um pouco da história desde Abraão até José. Eu quero me valer hoje, nessa aula, desse material aqui. É um livro que a Vida Nova publicou há bastante tempo atrás, pela primeira vez. É o livro do Samuel Schultz, A História de Israel no Antigo Testamento. Então, o material, vocês podem ver ainda a capa, né, um pouco mais antiga, da Vida Nova. Eu nem lembro quando eu comprei esse material aqui, mas eu acho que foi no ano 2000, quando eu fiz o primeiro ano meu de seminário lá no Rio de Janeiro. Mas enfim, um material bastante antigo, mas com algumas pegadas muito interessantes, a maneira como ele constrói o índice, né, nos ajuda a meio que viajar na história de Israel e conhecer os seus aspectos gerais. Bem, o objetivo dessa aula, portanto, é ver como Israel conhece o seu pai, quando essa revelação de Gênesis chega para o povo de Israel, a eles é apresentada a história de seu pai, especialmente aqueles que estavam meio distantes, aqueles que não conheciam muito bem a tradição, embora a tradição oral rolasse, a tradição oral existisse no meio do povo, mas muita gente não conhecia, assim como hoje, a Bíblia está aí, mas um monte de gente não conhece. Naquele tempo também do Egito, quando o povo sai de lá, muita gente sabia de Deus e panorâmica, eu diria até superficialmente da história, da sua própria história, mas muita gente não seguia. Muita gente não conhecia os detalhes. Portanto, quando vem a revelação de Moisés, ela vem também com esse propósito de dar a eles uma noção um pouco mais geral a respeito de quem é o pai dessa nação, de onde tudo veio. Nesse primeiro momento, portanto, eu quero ler um texto da Palavra do Senhor, que está em Gênesis capítulo 12, o último versículo do 11 e o comecinho do capítulo 12, que é onde nós lemos o início da história de Abraão, ok? Nós lemos, portanto, assim, em Gênesis capítulo 11, no versículo 26, está escrito que Terá viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Harã. E aí ele vai dizer quais são as gerações de Terá e vários dos filhos que cada um dos seus filhos tiveram. Então, no verso 31 diz que Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, a esposa de Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram para Harã, onde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. E aí então entra o capítulo 12, que é quando o Senhor tem esse encontro com o filho de Terá e lhe propõe uma aliança e começa com ele algo que hoje, enfim, afeta a sua vida e a minha vida. E tudo começa ali em Gênesis 12:1, quando o Senhor disse a Abraão, versículo 1, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse, darei essa terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido, passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel, a leste de Ai, e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. A continuação do texto nos apresenta Abraão indo para o Egito,
Mas a primeira parte que me interessa, e depois, enfim, a separação dele com Ló e tudo que aconteceu imediatamente depois. Mas o que me interessa aqui nesse primeiro momento é o chamado de Abraão. Israel tinha que conhecer a história do chamado de seu pai. Israel talvez conhecesse um pouco melhor a história de José, a história dos 12 filhos de Jacó, um pouco da história de Isaac e talvez mais distantemente a história de Abraão. Mas aqui nos é revelada a maneira como o Senhor Deus, num primeiro momento, se encontrou com ele. Como ele, a gente vai ver isso no livro de Josué mais à frente, eu quero ler essa passagem porque ela é importante para entender justamente essa história, como Abraão era um idólatra e toda a casa de Abraão era idólatra também. Veja comigo, por exemplo, em Josué, no capítulo 24, o último capítulo de Josué, quando ele convida todo o povo para se despedir do povo e ele faz uma pregação e dá um sermão no povo também. Veja que interessante. 24, Josué 24, a partir do verso 1. Depois Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Interessante que Siquém é esse lugar onde Abraão teve um contato com o Senhor, onde ele edificou um altar ao Senhor, mas enfim, essa é outra história interessante, mas que não vem ao caso aqui agora. Mas ele vai para esse lugar que é especial para o povo e chama os anciãos de Israel e os seus chefes e os seus juízes e os seus oficiais. E eles se apresentaram diante do Senhor Deus. Então Josué disse a todo o povo, ouça, assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Eu, porém, trouxe Abraão, aqui o Senhor falando por ele, eu, porém, trouxe Abraão, o pai de vocês, do outro lado do rio e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei como propriedade as montanhas de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, castiguei o Egito. Ele vai falar aqui tudo que ele fez lá no Egito. Aí no versículo 8, já pulando, diz, daí eu os trouxe à terra dos amorreus, que moravam do outro lado do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Vocês tomaram posse da terra deles, e eu os destruí diante de vocês. Então o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, se levantou e lutou contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que os amaldiçoasse, porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve de abençoar vocês. Assim, eu os livrei da mão de Balaque. E aí o Senhor continua dizendo outros feitos tremendos que fez, até que eles chegassem até a terra onde chegaram. E aí então, no versículo 14, depois de dizer, olha, eu dei a terra que vocês não pagaram, vocês receberam as vinhas que não plantaram, etc. Né? No verso 14 ele diz, agora pois, agora que Josué, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos tirou, tá? Nós, nossos pais. Ou seja, aqui mais uma vez ele vai dizer, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando ele diz os deuses que os vossos pais serviram da além do Eufrates, ele não está falando aqui da além do Nilo, ele não está falando aqui dos pais mesmos deles que saíram lá do Egito, atravessaram o deserto, morreram no deserto, atravessaram o mar Vermelho. Não é esses pais, é os pais da além do Eufrates. Os pais da além do Eufrates, ele explica no começo do capítulo 24, são Terá, Abraão. É Abraão o pai que saiu da além do Eufrates. E ele diz, vocês vão adorar os deuses dos vossos pais? Vocês vão adorar os deuses que eles adoravam da além do Eufrates? Então, esse ponto de Josué 24 é importante
para que a gente entenda que quando o Senhor foi e chamou Abraão, ele era um idólatra. Ele, toda a casa de seu pai, ele não era alguém temente ao Senhor, que por causa de sua fé e de sua escolha inteligente foi recompensado por Deus e Deus quis dar uma terra para ele, uma família para ele, porque ele foi muito bom. Não. Deus o salvou pela sua graça. Deus escolheu fazer com um descendente de Sem, chamado Abrão, filho de Terá, irmão de Naor, de Harã e etc., uma aliança que Deus decidiu fazer e que Abraão, pela graça do Senhor, aceitou, e que Abraão, pela graça do Senhor, creu, e ele deixou tudo, inclusive a idolatria, e foi. Quando nós olhamos lá para Hebreus, no capítulo 11, mais uma vez voltando para aquele texto dos heróis da fé, quando é mencionada a figura de Abraão ali, nós lemos o seguinte, no versículo 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, também a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, está falando do Abraão, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está nas praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade, o Deus de Abraão, Deus de Isaque. Deus mesmo se revela assim. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. E ele continua falando da fé de Abraão, que agradou a Deus, por meio de outras experiências que Abraão teve com o Senhor. Mas veja, o tempo todo diz pela fé. Abraão, pela fé, Sara. Algumas pessoas ousam apresentar Sara como uma mulher incrédula, como uma mulher que não possuía fé e que talvez fosse uma vergonha diante do marido cheio de fé que possuía. Mas é justamente o contrário. O próprio Deus, em sua palavra inspirada, diz aqui em Hebreus capítulo 11 que havia fé no coração de Sara e ela recebeu a promessa do filho, como diz o versículo 11, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela creu que Deus era fiel à promessa que havia feito. O fato dela ter rido é outra história, mas ela recebeu o filho porque ela creu. Quando nós olhamos para Gálatas, nós não temos tempo aqui para todos os textos, mas é interessante que Abraão diz lá, Paulo diz lá aos Gálatas, não Abraão, obviamente, Paulo diz aos Gálatas que foi pela fé que Abraão foi justificado. Ele creu, você lembra do texto? E isto lhe foi imputado por justiça, porque ele acreditou, porque ele creu, porque ele teve fé. Isso lhe foi creditado por justiça. Ele foi justificado, ou seja, ele foi salvo. Ele foi perdoado por Deus e salvo por Deus porque ele teve fé, não porque ele obedeceu a uma ordem, não porque ele foi obediente à lei, até porque a lei não existia nesse tempo, mas foi pela fé. E quem dá esse testemunho é ninguém menos do que o próprio Deus em sua palavra inspirada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Mais uma vez, nós estamos estudando a história de Israel. Essas coisas foram reveladas para que o povo de Israel conhecesse aquilo que deveria guardá-los em toda a sua história. A história de Israel, ela não pode ser conhecida apenas superficialmente. O meu objetivo com vocês aqui não é fazer o que vocês podem encontrar na internet, podem encontrar em tantos outros lugares. O objetivo desse curso não é apenas pegarmos um drone e passearmos por cima, conhecendo a história, ou alugarmos um helicóptero e voarmos sobre o Antigo Testamento para descobrirmos, em geral, aquilo que é a história desse povo. Mas é, de fato, colocar um estetoscópio, não é, no ouvido e no coração da palavra e tentar ouvir o que está dentro. Quais eram as motivações? Quando o Senhor se revelou a eles, o que Deus quis colocar em seus corações. Esse é o nosso objetivo principal. E o que nós encontramos aqui é um Deus revelando a Israel
mostrando a história de Israel para esse povo. Logo, logo a gente já não vai mais estar nesse ponto da motivação, mas é importante você pegar isso agora. Nós vemos o próprio Deus com o desejo, preocupado, de colocar no coração e na mente desse povo que a história deles passa pelo coração, passa pelas motivações, passa pelo interior. Porque é disso que Deus se agrada. Nosso Deus não é um Deus de barganha, nosso Deus não é um Deus de troca. Todas as vezes que Ele nos pede algo, mesmo pedindo algo que o façamos, Ele não o faz para provar alguma coisa prática, para nos colocar na prova da prática, mas para sondar os nossos corações, as nossas motivações. Isso é tão sério, tão importante, porque na ausência de um coração sincero é que os ídolos entraram no coração desse povo de Israel ao longo de toda a sua história. Portanto, quando nós olhamos lá para Gênesis 12, o homem que sai lá da região dos caldeus, de Harã, que sai de Ur dos caldeus e, enfim, do meio dos seus parentes, aquele homem que sai com os seus pais para ir à terra de Canaã e param no meio do caminho, e depois o Senhor vai e o chama de onde ele estava, no meio do caminho, para ir para uma terra que o Senhor mostraria. Foi um homem que deixou a idolatria para a qual o povo queria voltar o tempo todo. Outro aspecto interessante é que a região onde Abraão vivia, onde ele provavelmente nasceu, era justamente a região da Babilônia. Antigamente, mais antigamente do que ele, não é? Era a região da Babilônia, onde quais eram os deuses que Abraão adorava. Se a gente começar a pensar um pouco, a gente não precisa se esforçar muito, porque se esses mesmos deuses influenciaram Israel, como a gente viu na nossa aula passada, na videoaula passada, se esses mesmos deuses estavam influenciando Israel 1.400 anos depois de Abraão, 1.500 anos depois de Abraão, lá no cativeiro babilônico, o cativeiro babilônico aconteceu quase 2.000 anos depois de Abraão morrer. Você imagina, é muito tempo, ainda estava lá influenciando. Quanto mais não influenciou o coração do próprio Abraão nesse tempo em que ele viveu? Você consegue imaginar? Muito provavelmente Abraão e a sua família guardavam essas tradições da religiosidade babilônica. Estava impregnado, mas ele deixou tudo. A história dele persiste, né? Prossegue. E a gente vê nos capítulos seguintes aqui da palavra do Senhor como o Senhor o abençoou. Mas eu quero aqui ler alguns trechos desse livro que eu mencionei no início da aula, que eu julgo importante. Na página 31, nós lemos assim, um pouco ainda da história contextual. Abraão vivera em Ur dos Caldeus, antes de ter vindo para Harã. A identificação mais geralmente aceita de Ur é a moderna Tel El Mucayyar, que está localizada a 14,5 km a oeste de Nazirei, no rio Eufrates, no sul do Iraque, por isso eu disse há pouco iraquiano. Alguma consideração tem sido dada a indicações geográficas contemporâneas da época de Abraão. Há uma cidade chamada Ur, localizada no norte da Mesopotâmia. O sítio de Ur, no sul, Uri, como ele é chamado, foi escavado entre 1922 e 1934, conjuntamente pelo Museu Britânico, lá de Londres, e pelo Museu da Universidade da Filadélfia, sob a direção do Sir Leonard Woolley. Ele seguiu a história de Ur desde o 4º milênio antes de Cristo até 300 antes de Cristo. Então Abraão está justamente no meio dessa história aqui, desse período, quando a cidade foi abandonada, cerca de 300 antes de Cristo. Nesse local foram achadas as ruínas de um zigurate que fora construído pelo próspero monarca sumério Ur-Nammu, que reinou pouco antes de 2000 a.C., ou seja, pouco antes, no período de Abraão, no contexto mesmo de Abraão. Essa cidade continuou sendo a grande capital da terceira dinastia de Ur. O deus Lua, Nanar, que era adorado em Ur, também era a principal divindade em Harã. Aqui ele tem uma nota de rodapé falando um pouco da influência desse deus aqui. Alguns associam esse Nanar com o Inaná, que é uma outra divindade que está relacionado a Tammuz, na Fenícia, ou na Assíria? Na Assíria, perdão, se não me falha a memória agora, mas é na Síria ou na Fenícia, onde Ishtar e Inanar, em contraposição a Astarote, a Baal, e a Semiramis e a Tammuz na Babilônia. Portanto, alguns associam já a mudança desse nome por já estar aí há alguns milênios após o início da lenda babilônica, como eu expliquei para vocês na aula passada. E ele continua: a vida de Abraão se presta a um estudo feito por vários ângulos, ou de vários ângulos.
Geograficamente, pode-se acompanhar seus movimentos a começar pela cidade de Harã, altamente civilizada. Deixando a sua parentela, mas acompanhado por Ló, seu sobrinho, ele viajou cerca de 650 quilômetros para a terra de Canaã, onde fez alto em Siquém, a cerca de 50 quilômetros ao norte de Jerusalém, em adição a uma excursão pelo Egito, o que foi necessário devido à fome. Abraão fez paradas em lugares bem conhecidos como Betel, Hebrom, Gerar, Beerseba, Sodoma e Gomorra, as cidades da planície, para onde Ló migrou, e ficavam diretamente a leste das terras ao sul do Negueb, onde Abraão se instalou. E aí ele vai dar outras referências aqui geográficas para falar desse percurso, né, gigantesco que Abraão fez, saindo de onde ele estava. Imagine ali Bagdá, imagine o Iraque, a região mais sul, passando um pouco mais ao norte, onde era a antiga Assíria, perto de Nínive, talvez descendo por onde hoje é a Síria, o Líbano, chegando até o Negueb, ou chegando ao deserto do Negueb, lá embaixo, passando por Israel, por todas essas cidades aqui mencionadas, até que ele vai para o Egito. A história dele passa também por toda a experiência de quase incredulidade ou de desafio, de medo, até que o filho lhe nasce, o filho da promessa, Isaac. Após alguns poucos anos, Deus exige, mais uma vez querendo tratar do seu coração, a fé dele mais uma vez, a mesma fé que o salvou, apresentando, entregando seu filho em sacrifício, e ele o faz em fé, mas o Senhor o impede no último momento, dizendo: agora eu sei que você ama a Deus, portanto guarda, e aparece o animal para ser sacrificado, e eles sacrificam aquele cordeiro e descem. Depois ele morre, depois de um tempo, a mamãe também, a Sara, né? E aí o Isaac fica. E a gente conhece toda a história do Isaac, né? O filho prometido, como ele diz aqui na página 33, que foi herdeiro de tudo quanto Abraão possuía. Outros filhos de Abraão, como Ismael, de quem descendem os árabes, e Midian, pai dos midianitas, receberam presentes ao se despedirem da terra de Canaã, deixando esse território para Isaque. Antes da sua morte, Abraão proveu para seu filho Isaque uma esposa chamada Rebeca. Abraão também comprou a caverna de Macpela, que se tornou o lugar de sepultamento para Abraão, Isaque, Jacó e suas respectivas esposas. Aqui então ele vai falar um pouquinho sobre a família de Isaque, mas o ponto mais importante, a despeito do caráter de Isaac e de outras coisas que acontecem no livro de Gênesis, que são bem conhecidas de todos vocês, eu acredito, é que o Senhor Deus manteve com Isaac essa mesma aliança, esse mesmo pacto de graça. Deus não muda com Isaac nenhuma vírgula, muito pelo contrário, a aliança feita com o pai dele, Deus ratifica com ele. Deus mais uma vez emprega a sua palavra e mantém o pacto de graça, da graça, pela graça, esse acordo, esse pacto, essa aliança graciosa com Isaac também, de que por meio da descendência dessa família, Abraão, agora Isaac, os filhos dele, um povo diferente e do qual viria o Messias, encheria e a terra e faria diferença aqui na terra. A gente conhece um pouco da história de Isaac por meio daquilo que nos é registrado na própria palavra do Senhor, seu casamento com Rebeca, e então ela fica grávida de 2 filhos, o Esaú e o Jacó. Nós conhecemos também pelo registro bíblico que desde o ventre as crianças lutavam, eles nascem, Esaú nasce primeiro, Jacó nasce depois. Então Esaú era o primogênito, mas depois que eles ficam bem velhos, Jacó rouba o direito de primogenitura quando Esaú vende pelo preço de um prato de lentilhas, né, o seu direito de primogenitura, e ele se torna o grande herdeiro de Isaac, não é? E nós conhecemos a história de como um quer matar o outro, aí o Jacó foge e ele vive toda uma experiência fora daquele lugar. E uma das experiências mais marcantes foi a experiência em que ele lutou com Deus, como a palavra aparentemente nos revela, não é? A experiência dele de ser transformado pelo próprio Deus, de ser tocado pelo próprio Deus, onde Deus reforça com ele também, Jacó, quando o nome dele é trocado para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece, a aliança da graça. E então muitas coisas acontecem, a amizade entre os irmãos é restaurada, o Jacó, o Israel agora com a sua esposa, tem filhos, e a gente conhece a história dele com as esposas, a esposa depois, e os filhos, e um desses filhos é o José. E nós conhecemos a história toda no final de Gênesis, em que após os 12 filhos, 12 dos filhos de Jacó, 11 dos filhos de Jacó venderem José, José vai para o Egito, lá ele se torna um grande governador.
a família acaba vindo num tempo de seca ao Egito e acabam comprando comida nas mãos do próprio José. José se revela aos irmãos que temem que ele os mataria pelo que havia feito a ele no passado, mas ele se revela justamente com aquilo que o Senhor quer nos apresentar e quer apresentar ao povo de Israel também. Toda a história é controlada por mim. Toda a história está sob a minha soberania. Eu sei por que fez isso. E essas foram as palavras de José. Deus sabe porque vocês me venderam. Não temam, eu não vou fazer mal nenhum para vocês. Não foram vocês que me mandaram para cá, quando vocês me venderam lá para os ismaelitas e eu apanhei e sofri. Não, ele nem faz isso. Ele diz, foi Deus que me trouxe para cá, me adiantou à frente de vocês, porque ele sabia que um tempo de grande fome entraria e ele me mandou adiante de vocês para preparar o nosso sustento. E assim termina o livro de Gênesis, mostrando para o povo de Israel que a história deles foi toda construída debaixo da graça e da soberania de Deus. Esse é um outro ponto que precisa estar constantemente diante dos nossos olhos ao estudarmos a história de Israel. Não é um outro tempo, não é uma outra história, não é um outro Deus, não havia um outro meio de salvação. É o mesmo Deus soberano, o mesmo Deus de graça, querendo salvar um povo, apontando diante desse povo o caminho do Messias que estava por vir. E que esse mesmo Deus, que não mudou, que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, seja o Deus da nossa alegria, da nossa gratidão e do nosso louvor. Até a nossa próxima aula.